Desde quando eu ministro a palavra do Senhor, eu estou 14 anos nesse caminho, parece que sempre é uma palavra de cunho mais pesado, né? Eu não consigo, talvez, ser ministrado pelo Senhor com algo que vai afagar o ego ou amaciar o ego. Então eu creio que nessa noite não é diferente, mas eu creio que Deus vai iluminar a sua alma, vai dar consciência a mim e a você para aprendermos o que o Senhor quer dizer. E eu quero pedir a vocês que abram aí as suas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, uma epístola, uma carta, para que nós possamos fazer a leitura de pé, como nós temos o costume. Você que está nos visitando nesta manhã, nós temos o costume de fazer a primeira leitura da noite, a primeira leitura desta manhã, no caso, em pé. Amém? Tiago, capítulo 1, para quem está procurando ainda, fica ali depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura da palavra até o versículo 26, nós vamos se estender um pouco, e depois nós vamos entrar naquilo que o Senhor tem confiado a nós. Amém? Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. O rico deve orgulhar-se se por acaso estiver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol levanta e traz calor, seca a planta. Cai então sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza, moral e de maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo. Ao sair, logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Terminando. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
Vamos orar ao Senhor, e se você quiser pode estender a sua mão aqui, me abençoa, ora junto comigo. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é a verdade, a Tua Palavra nos mostra o caminho, e a Tua Palavra, sem sombra de dúvidas, ela é o tudo que temos de precioso. Muito obrigado, Senhor, por este tempo oportuno, por vir a falar no nosso coração, um tema tão importante, diante de muitas mensagens que têm afagado ao ego de muitos. Nós, em nossa igreja, temos, Senhor, com propriedade de falar que pregamos e praticamos a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa manhã, toque nossa alma, dá iluminação a Deus aqui para que eu possa falar coerentemente com a Tua Palavra, mas também dá iluminação aos corações aqui presentes, para poder ouvir e ter a segurança de poder colocar em prática a Tua Palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, eu não sei vocês, mas é maravilhoso ler a palavra. E aí, carta de Tiago, então, é uma maravilha. Bom, o tema já está aí. O nosso tema nessa manhã é ambiência. E daqui a pouco eu vou falar sobre esse tema. Mas antes eu quero pegar um pouquinho do contexto aqui em que nós estamos, do capítulo 1 de Tiago, e também um corpo dele completo, para que nós podemos ter uma coerência no que vai ser pregado e um entendimento perfeito daquilo que o Senhor quer falar. Tiago, capítulo 1, esse contexto aqui, primeiro nós precisamos entender um pouco sobre o autor. Dos 4 Tiagos que existem ali no Novo Testamento, apenas um de fato é considerado a escrita dessa carta, que é Tiago, irmão de Jesus, ou como alguns dizem, Tiago, meio-irmão de Jesus. Então, todos consideram que Tiago de fato escreveu essa carta. Mas há algumas coisas que nós precisamos puxar para entender aonde Tiago chegou. Tiago, ele não cria no Evangelho. Tiago, ele não cria no próprio irmão. Se nós formos ler o que está escrito em João, capítulo 7, versículo 5, a palavra vai dizer que nem os seus irmãos criam nele. E Tiago está imbuído nisso. Tiago faz parte desse contexto. Então, Tiago, ele não cria no Evangelho em que Jesus pregava. Mas, ao decorrer do tempo, lendo a palavra, vendo Atos, vendo 1 Coríntios, nós conseguimos observar que Tiago, ele se converte, que Tiago, ele entende que o Evangelho é algo bom. Então, lá em 1 Coríntios, nós vamos ver que Paulo diz que Jesus apareceu para Tiago após a sua ressurreição. Então, Tiago, ele se converte, ele tem experiências com Jesus, ele agora é um praticante da palavra. E nós também começamos a perceber o texto, que Tiago, ele é conhecido como Tiago Justo. Tiago Justo porque ele tinha um empreendimento fervoroso nas causas sociais. Ele lutava avidamente pela justiça social. E ele era considerado um homem justo por essa devoção, por essa entrega. E o público em que o Tiago está escrevendo essa epístola, ele tem uma direção, as 12 tribos que foram dispersas. Então, o período que ele está escrevendo é um período ali de dispersão, onde as pessoas estão, onde os cristãos estão totalmente espalhados. E ele escreve a esse público, ele escreve para os judeus cristãos que estão sendo perseguidos e se dispersaram por todo o Império Romano. É dentro desse contexto que Tiago escreve. E algumas alas teológicas vão acreditar e vão crer que a dispersão aconteceu por causa do martírio de Estevão, que está lá em Atos capítulo 7 e capítulo 8. Algumas alas teológicas vão acreditar nisso. Mas a grande maioria, tem a consequência realmente da grande maioria crer, e eu também creio assim, que essa dispersão, ela não aconteceu ali, ela aconteceu, na verdade, por causa da perseguição sobre o governo de Herodes, Agripa I. Lá em Atos capítulo 12, 44 depois de Cristo, mais ou menos. Essa perseguição, ela começou ali. E é para esse público que Tiago está escrevendo. Mas as provações que esse povo vinha passando nesse período do qual Tiago está escrevendo essa epístola, elas não eram uma provação tão atenuantes como as provações anteriores, como as perseguições anteriores. Porque você viu na leitura que Tiago está escrevendo para um cenário onde se trata de uma questão social. Havia ali uma luta de questão de injustiça social, uma luta sobre as questões econômicas. Havia boicotes econômicos dos ricos para com os pobres. Então havia uma certa provação naquele ambiente desse cunho, de justiça social, de provações onde ricos oprimiam os pobres, de esquecimento dos órfãos e das viúvas.
é para esse período que Tiago está escrevendo. E o mais interessante é que algumas pessoas vão falar que a carta de Tiago, alguns teólogos vão falar que a carta de Tiago, ela é uma carta totalmente prática. Não que eu discorde, mas a carta de Tiago, além de prática, é uma carta também teológica. Tiago, sim, é uma direção prática, pois ele está abordando algumas questões práticas, nós vamos falar daqui a pouco. Mas ele também escreve de maneira teológica. Ele vai falar de doutrinas como as obras, ele vai falar sobre a questão da conduta piedosa, mas também ele vai entrar sobre o caráter de Deus, mostrando que Deus é bom, que Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo, hoje e sempre, que Deus é o único Deus. Tiago vai mostrar para nós, dentro da sua carta, que Deus cumpre as suas promessas, amém? Deus cumpre as suas promessas. E Tiago está interessado em escrever diante desse cenário, tendo essa cosmovisão teológica, olhando para esse cenário. Construir uma prática, mas também assim, basilar, com uma teologia muito bem fundamentada. E aí, Tiago vai construir o seu primeiro capítulo, dando ênfase em alguns temas. Primeiro, provações, tentações. Tiago, ele vai trabalhar também sobre a prática da palavra. Tiago é categórico em falar também sobre a questão das causas sociais, das injustiças que havia ali. Esses são os tópicos do primeiro capítulo da carta de Tiago, dessa epístola de Tiago. E é aí, irmãos, que eu quero nos convidar nessa noite a prestar atenção nesse tema, a ambiência, para que faça sentido ao nosso coração o que Tiago está construindo nessa epístola para o povo. E ambiência é o conjunto de elementos que formam o clima ou uma atmosfera de um ambiente, de um lugar. Ora, nossa igreja, nós podemos provar de uma atmosfera da presença, um ambiente da presença, sim? Amém? Nossa igreja, ela tem isso, nós sentimos, o louvor hoje foi maravilhoso, nós sentimos a presença do Senhor, e a ambiência, ela é esse conjunto de elementos que vai pegar e vai nos colocar diante de algo que forja o ambiente. Então a ambiência, ela realmente vai formar o clima, a atmosfera de um ambiente, como aqui no nosso culto. Só que também não tem a ver somente com aquilo que se pode ver, mas tem a ver com aquilo também que se sente. Com aquilo que muitas vezes você não está vendo, mas você está percebendo. Eu estava aqui durante o louvor, me veio um ímpeto de choro, de gratidão ao Senhor, agradecendo a Ele pelas provas que já passei, porque elas me conduziram até aqui. Então, a ambiência é esse nível de influência que molda o nosso comportamento, molda as nossas decisões, molda a direção das nossas vidas. Ambiência é esse cenário onde você não percebe, mas está sendo moldado por ela. Então a ambiência vai falar de ambientes. Agora, existe ambientes em que você é impulsionado, em que você é lançado. Existem ambientes em que você muitas das vezes fica estacionado, porque o ambiente não permite que você avance. Quem já trabalhou em algum local aqui que foi impedido de avançar? Levanta a mão. Não foi só eu. Existem ambientes em que você está lá e que você é forjado a amadurecer. Existem ambientes em que você está nele, que você é forjado a ouvir mais, falar menos. Existem ambientes que você pode escolher ou não estar nele. Você olha aquele ambiente e fala, eu não vou participar disso, porque as más companhias corrompem os bons costumes, eu vou me afastar. Agora, irmãos, existem ambientes que você não consegue escolher estar nele. Ele simplesmente chega e entra de repente na sua vida. É um ambiente que não pede licença, ele chega metendo o pé na porta e entra. É como uma mudança de estação drástica. Ele vai chegando e vai entrando. Esses ambientes nós não temos o poder de escolher estar neles ou não. Ele sempre chega de maneira inesperada. Você não colocou na sua agenda, agora é hora de viver um ambiente de provação. Ora, agora é hora de viver um ambiente de tempestade. Você não coloca na tua agenda, mas ele aparece, ele chega, seja um momento de bonança ou de escassez na tua vida, ele chega de maneira inesperada. Por mais que tenha ambientes que você possa escolher estar, tem ambientes que você não consegue estar. E é por isso que nessa manhã, eu quero trabalhar 5 tópicos de maneira rápida, objetiva, e que possa concluir um cenário que você possa compreender o quão bom é alguns ambientes e o quão ruim é um ambiente, que eu vou tocar aqui no final da mensagem.
Nós vamos trabalhar alguns tópicos a partir de agora. Eu quero falar sobre 4 ambientes provocados pela provação e 1 ambiente provocado pela tentação. O que Tiago está querendo mostrar? Qual é a amplitude, o alcance que Tiago quer colocar no coração daquele povo? Que eram cristãos e que estavam dispersos, já haviam passado por lutas, por perseguição. Tiago então começa a escrever. E o primeiro ponto, quero pedir para colocar aí, é que as provações é um ambiente de forja da nossa fé. Não sei se está ali. Provações é o ambiente de forja da nossa fé. A provação é um belo convite que me forja a ter fé, mas também que me forja a ver a minha fé moldada. Quantos de nós, irmãos, já entramos em ambientes de provações, de lutas, entramos em ambientes de perseguição? Quantos de nós já adentramos esse ambiente de provação? E alguns de nós, eu não sei você, mas parece que tem ano que eu não saio de lá. Parece que tem ano que eu terminei uma, eu já entro em outra, sem que eu escolhesse. Quantas vezes a gente fala, agora sim, terminou, agora eu vou para a próxima estação. E a gente tem sempre aquilo, né? O que está por vir é melhor, aí você entra em outra provação. Então, alguns de nós parece que nunca saímos de lá. Então, o ambiente de provação, ele é tão certo que as Escrituras nos dão a garantia de que eles vão existir nas nossas vidas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vamos transliterar para o que o Tiago está dizendo aqui? Tenha alegria. Ela é uma certeza. Se não chegou, ainda vai chegar. Não briga com o pregador. Eu sei que não é uma palavra motivacional. Mas a aprovação, ela não é sobre quando será que eu vou viver, é quando eu vou viver. E ela é essa chegada de mudança de tempo que não avisa quando vai chegar. Eu estava explicando para o meu filho, para ele entender o que eu ia pregar. Eu falei assim, filho, é como quando o papai e a mamãe planejam uma viagem, e aí chegou um dia da viagem, a gente vai pegar o avião, a gente olha, tem 7 dias firme de sol, e nós estamos indo para uma praia, Maceió, Alagoas, estamos indo para um lugar lindo, e aí o avião pousa, à noite está aquele calorão, você dorme com a sua família, quando você acorda, imagina, como que está? Chovendo, mas aí não há nada tão ruim que não possa piorar, começa a ficar frio, 9 graus, mas aí piora ainda mais, começa a dar tempestade, o mar está revolto, não dá nem para levar as crianças para ver o mar. A provação é mais ou menos esse ambiente, está tudo bem, de repente, tudo mudou. E a primeira pergunta para nós nessa manhã é, diante dessa mudança repentina de cenário, diante dessa mudança repentina de ambiente, qual é a nossa posição? O nosso humor muda? A nossa alegria acaba? Ou nós conseguimos glorificar o Senhor diante de um cenário em que a minha viagem está ali parecendo que acabou? Qual é a nossa atitude diante desse cenário? Como que nós ficamos? As provações, e algumas vezes, não vão nos pedir licença. Ela chega nos forçando a mudar o plano. Mas muitas das vezes nós não mudamos o plano. Ficamos fixos em cima da provação, glorificando a ela. Em vez de ruminarmos na palavra, nós ficamos fixos nela, choramingando. Quando podemos perceber ou percepcionar que ela é uma oportunidade de forjar aquilo que eu prego, aquilo que eu testemunho, aquilo que eu falo para os meus filhos. Imagina eu virar para o meu filho e falar, filho, agora está um caos. E olha, foi Deus que mandou essa chuva e agora acabou com tudo. Acabou, nós vamos ter que ficar no hotel. Não, a insight, como diz os coaches aí, a chave é você olhar para aquele cenário e aprender com aquele cenário. Aprender com aquela provação. Aprender com a mudança de ambiente, com a mudança de clima. Mas Tiago, ele vai ainda mais além. Ele vai me convidar, ele vai convidar você para quando isso acontecer, ser um motivo de muita alegria. Tiago, ele vai além. E aí quando você lê, você fala assim, esse Tiago só pode estar maluco. Como que eu vou ter alegria diante de um cenário? Estava tudo tão bem, eu cheguei ali para curtir com meus filhos, e agora está tudo bagunçado. Tiago vai nos ensinando que em meio às provações devemos considerar por motivo de alegria. Só que Tiago parece que está nos ensinando que quando está ruim, talvez vai ficar pior, porque ele fala assim, ó, vai ter diversas. Considerem o quê? Diversas provações, ou seja, não será só uma
vez. É como se Tiago está olhando assim, falando, ó, tem uma garantia para vocês, igreja, não vai ser só uma vez, vai haver outras vezes. Por isso que ele convida a ter motivo de alegria, porque imagina só se todo momento de provação você se cair em tristeza. Não é que a tristeza não vem, o choro vem, o luto dói, a dor machuca. Nós somos seres humanos. Mas a boa notícia é que nós temos um Pai que nos ama e que está conosco no barco enquanto tudo está balançando, irmãos. E é por isso que diante do choro nós podemos ainda perceber a alegria, porque nós sabemos que viemos e sabemos para onde vamos. E é isso que Tiago tem em vista. E aí, Tiago está demonstrando com total segurança que as provações são um ambiente de fé. As provações são o campo de treinamento. As provações são a musculação da fé. As provações vão me forjar a dar forma à minha fé. As provações, com toda certeza, ela vai me deixar mais forte. Mas talvez você chegou aqui hoje e está passando por muitas provas e fala, pastor, mas por que Deus me permite ser provado? Talvez eu não consiga te explicar com totalidade o porquê. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Olhando para as experiências, olhando para Hebreus 11, galeria lá dos heróis da fé, olhando para os textos bíblicos, olhando para homens e mulheres da palavra, que todos eles que foram provados, a provação produziu neles perseverança, e a perseverança produziu neles uma fé que mostrava para eles que o cenário não acabou, porque aquele que está em Cristo está firmado na eternidade, não nas coisas que são passageiras. E sim, Deus nos permite ser provado para ver se da nossa fé sai a perseverança, sai a virtude. Pois a perseverança, tendo uma ação completa em nós, vai nos produzir como crentes, firmes na palavra, pujantes no contexto de adoração, porque nós não viemos somente para, o contexto que nós temos que entender é que nós estamos aqui para o louvor e para a glória dele, amém? Mas não é somente no dia bom, é no dia mau. Porque se eu tenho um Deus que não me deixa sozinho, nem no dia bom e nem no dia mau, por que é que no dia mau eu vou me esquecer de quem Ele é? Ele é Deus, é Ele que me guarda, é Ele que me salva. A perseverança, irmãos, é como se nós fôssemos uma espada. A provação é o fogo, e essa espada está sendo moldada, temperada, afiada nesse fogo. Nós somos essa espada que diante da provação estamos sendo ali formados, afiados para cumprir um propósito, afiados para passar por toda e qualquer situação. A provação nos permite ter uma fé moldada, formada, para passar por toda e qualquer situação, poder um dia bater no peito, não como quem se gloria, mas quem glorifica o Senhor, dizendo, Senhor, aprendi, está contente em toda e qualquer situação, eu sei estar abastado, eu sei estar na escassez, eu sei passar pelo dia de luto chorando, mas sabendo que não acabou. A provação, ela vai permitir isso, afiados para toda e qualquer situação. A provação, ela dá forma à nossa fé. A provação, ela dá nome à nossa fé. E eu sei que os púlpitos não gostam de pregar sobre provação, porque os púlpitos de hoje em dia pregam, vem para Jesus que você vai vencer, vem para Jesus que as lutas vão acabar, vem para Jesus que as dores vão passar. Não, 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 irmãos. A bem da verdade não é assim, a verdade é isso que Tiago está falando. E aqui nós passamos para o outro ambiente, pode colocar na tela. Provação é um ambiente que vai forjar a nossa maturidade. Se tem um ambiente que vai forjar a gente, nós caminharmos com maturidade, é o ambiente da aprovação. Porque é ali que você vai ter a oportunidade. Nós aprendemos com Tiago que a aprovação é um ambiente que vai nos direcionar para um caminho de maturidade. Como, Paulo? Se tiver fé. Se não duvidar. Se não duvidar. Porém, irmãos, eu sei que a reação humana natural diante das provações nem sempre vai ser se alegrar. Não é todo mundo que diante de uma provação vai demonstrar uma fé genuína, eu sei. Quantas vezes eu já tive diante de provações que eu não consegui, muitas das vezes, segurar a minha fé como uma fé madura.
Mas hoje eu glorifico a Deus por aquela época, porque hoje eu consigo caminhar com a fé mais madura, e sabendo que amanhã eu preciso amadurecer mais, e a caminhada não vai terminar. Então a provação, ela é isso. Mas diante de provação, muitas pessoas tendem a culpar a Deus por aquilo que está vivendo. Por que é que Deus me colocou nisso? Por que que Ele não me arranca daqui? Por que que Ele não me tira daqui? Muitas das vezes nos posicionamos dirigindo a culpa totalmente a Deus. Parecemos como o povo quando estava caminhando pelo deserto, murmurando, reclamando do ambiente do deserto. O nosso pensamento fica forjado como o deles. Eles acusavam a Deus pelo ambiente em que eles estavam, porque a saudade deles era estar na estação anterior, no ambiente anterior, ainda que foram escravos. Quantas das vezes nós também não se colocamos assim? Eu preguei uma vez uma mensagem em uma outra igreja dizendo que o deserto é a faculdade do propósito, porque eles estavam caminhando ali, se eles tivessem a consciência de quem os guiava, de entender a perfeição de Deus, que num deserto com Deus não é um deserto de faltas, irmãos, amém? Num deserto com Deus não vai faltar. O deserto é uma faculdade para o propósito, é uma preparação, é um estudo para adentrar no propósito maior, vindouro do que o Senhor conduziu para nós. E às vezes o povo não consegue compreender, muitas vezes a gente também não consegue enxergar isso, porque eles sentiam saudades da estação anterior e não se alegravam com a estação presente. Talvez a sua estação presente hoje pareça que é uma estação de provação, e talvez ela é uma estação de provação. Mas eu digo com você, com toda veemência e segurança, não fique com saudade da estação anterior. Não fique com saudade, como o povo estava no deserto, com saudade do Egito. Ora, eu estou com Deus da lei perfeita, com Deus da lei da liberdade, e agora eu olho para trás e tenho saudade da escravatura. Nós precisamos fixar os olhos no tempo presente para aprender com eles. Aquele povo sentia saudade da estação anterior e não se alegravam com aquela estação presente. E quando eu estava escrevendo, eu parei ali e escrevi: esquecendo-me do que para trás ficou, fixo os meus olhos no autor e no consumador da minha fé. Eu consigo continuar firme. Toda prova vai produzir perseverança. E o final da perseverança é crentes maduros. O final da perseverança é olhar para a galeria da fé, os heróis da fé, e olhar para eles e dizer assim: Senhor, todos passaram por provas, todos foram provados, e estão na relação dos heróis da fé. Há uma mulher lá que ninguém colocaria como heróis da fé. Vocês sabem quem é? Quem sabe? Raabe. Toda prova que produz perseverança vai nos levar a se tornar crentes maduros. Mas às vezes, diante do cenário de lutas e provas, nós nos perdemos no porquê estamos ali, porque nós estamos morrendo de saudade e idolatrando a estação anterior, como se fosse a melhor estação das nossas vidas. Talvez porque aqui eu tinha dinheiro, o meu carro era um carro melhor, talvez aqui eu conseguia ouvir melhor a Deus, porque estava tudo bem. Então agora eu estou com saudade daquele ambiente, mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã. O pós-prova te lançará em um ambiente perfeito para você testemunhar, para você pregar, para você viver aquilo que você prega. O pós-prova, ainda que dolorido, te leva para um ambiente ainda melhor. O pós-prova te coloca como um cristão maduro. Eu escrevi aqui, eu quero ler: as provações, se encaradas com fé, se tornam um ambiente para nos amadurecer. As provações não são lançadas, ou elas não aparecem para nos afastar de Deus. Elas têm um alto potencial de nos aproximarmos, se nós caminharmos com a consciência correta de que ela em nós, através de Cristo, produz perseverança. E só pensando sobre isso eu consigo adentrar sobre o tópico 3. Que as provações são um ambiente, é um ambiente que vai forjar a nossa sabedoria. Tiago vem conectando, se você ler depois na sua casa, ele vai conectando esses pontos. Esse texto é tão maravilhoso, você pode pregar 20 palavras nele, de tão rico que ele é. Mas aí ele entra na questão da sabedoria.
Porque a sabedoria, ela irá nos forjar para ser mais sábios e menos instáveis diante das circunstâncias de prova. Porque uma vez que eu tenho uma fé forjada na provação, uma vez que essa provação produz perseverança, e essa perseverança me gera uma maturidade, agora eu preciso da sabedoria para lidar com esses três polos. E aí eu não vou ficar instável, eu não vou ficar com a mente dividida, eu tenho fé. Porque o nosso desejo quando estamos na provação é sair dela rapidamente. E talvez essa seja a vontade do Senhor, que você saia hoje dessa prova. Talvez hoje seja amanhã que você vai receber do Senhor uma confirmação que a prova acabou. Mas pode ser também que Ele confirme que, ei Paulo, fica mais um pouco aí. Não importa se você é pastor, não importa o que aconteça, fica mais um pouquinho aí. Porque você até tem fé, você já está um pouco maduro, mas olha só, ainda dá para caber um pouco mais de sabedoria. E a sabedoria que ele está dizendo aqui não é uma sabedoria humana. Tiago está falando com certeza de uma sabedoria divina. Por isso ele diz, pede a Deus que a dá livremente. Eu não sei você, mas um dos meus pedidos em minhas orações é, Pai, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para pregar essa palavra, me dê sabedoria para escrever. Diante de cenários e circunstâncias contrárias ao que nós planejamos, temos que ter sabedoria para que não fiquemos com a mente dividida. O que Tiago está construindo de entendimento para aquele povo, olha só irmãos, um povo que estava disperso, passando opressão, com injustiça social, ricos desfazendo deles. Mas para o final do capítulo é possível perceber que parece-me que Tiago está dizendo assim, ó, os ricos estão tendo um lugar melhor na igreja, que podemos chamar na era contemporânea de área VIP. Nunca vai ser validado. Eles estão passando por esse cenário. E aí Tiago está dizendo assim, ei vocês, a sabedoria é a base que vai conseguir fomentar a fé do qual vocês estão sendo forjados, que vai conseguir embasar a maturidade para a qual vocês estão sendo puxados, para que vocês consigam de fato passar pelos momentos de provação, de tribulação e de lutas, confiando no autor e consumador da fé, porque quando eu confio não há delírio, quando eu confio não há desespero, ainda que doa, ainda que chora, eu sei em quem tenho crido, é Ele que me sustenta. A sabedoria divina, irmãos, é o poder que combate o mal. Sempre é o Senhor quem luta por nós. O José Salomão, quem conhece ele é muito inteligente. E tudo ele pergunta. Eu falo, pai, vou ter que fazer teologia de novo 10 vezes para poder explicar as perguntas que eles fazem. Filhos são assim. Me deixa maluco, na hora que ele pergunta, eu falo, rapaz, não pensei nisso. E aí ele estava falando, teve um belzinho na escola dele lá, o José Salomão não levanta a mão para ninguém, mas ele tem sorte para os outros querer bater nele. E aí eu fui explicar para ele que Deus é o nosso advogado fiel, que Deus é o justo juiz. E aí ele me encheu de perguntas, irmãos, eu me embolei, não consegui explicar direito. Mas já? Glória a Deus. Sabedoria é não depender da força do meu braço, é depender totalmente do descanso dos braços dele. Sabedoria é eu saber que, cara, chega uma hora que não tem mais limite para eu poder ficar fazendo força com o braço. E aí Tiago, na verdade, quer nos dar uma conotação, um entendimento de que quanto mais força você fizer, mais cansado você ficará. Quanto mais força você fizer para sair de uma prova, mais cansado você vai ficar. Durante a prova você tem que emitir fé, emitir maturidade, buscar sabedoria, mas pare de forçar a sair dessa estação que você está no seu braço. Deixa eu falar um negócio para você, você pode até ser forte, eu já fui grandão, fortão, né? Você pode até ser forte, mas sua força não tem comparação com o poder dos braços divinos. Descansa nele. No meio da tempestade, copia teu pai, copia o seu Deus, deita e dorme, irmão. Porque Ele vai fazer. Ele sabe o tempo que você vai sair dali. Sabedoria divina é colocar em prática o que aprendemos, porque viver o conhecimento que nos foi derramado é o que vai nos transformar a ser mais viris diante de uma prova, viris diante de uma luta, sermos mais fortes. Então a sabedoria, segundo a ótica de Tiago, é a base mais sólida para passar pelas provações, pelas aflições e pelas lutas, pelas perseguições.
Porque a sabedoria nos manterá estáveis no dia da angústia, nos dias da luta. Ainda que pareça que você não sai de lá. Esse dia eu falei para Ana, falei assim, mas rapaz, parece que não acaba. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu falo assim, ainda que não acabe, eu sei para onde eu vou. Eu tenho uma eternidade. Mesmo que o povo do deserto demorou a compreender, Senhor, eu já sei que eu estou na faculdade do propósito. Eu estou indo para esse lugar, para esse ambiente que o Senhor tem me colocado. Aí eu consigo ter alegria. Já parou para observar que às vezes eu sou meio assim. A Ana está aqui, minha esposa, eu sou chorão. Direto você vai me ver chorando aqui. E eu já me peguei às vezes chorando. Em 2023 eu tive um problema no coração, eu estava ali no fundo sentado. O João Aguilar estava tocando e ele falou de um problema no coração que o filho teve no nascimento. E eu havia ido no Eucadre 2 dias antes para poder saber o que estava havendo comigo, eu estava meio cansado. Quando ele falou do filho dele, isso já aconteceu comigo, irmãos, eu conto no dedo, tá? Eu falo para Ana, aconteceu de novo, tem 7 vezes que isso aconteceu comigo. Eu ouvi Deus falando audivelmente comigo. Estava a Ana de um lado, o Vinícius que caminha comigo do outro, lá atrás da câmera. E o Senhor pegou e falou assim, vai no hospital e pede para olhar o teu coração. Eu olhei para o Vinícius e não tinha falado nada. Eu olhei para a Ana chorando lá na adoração. Eu virei para ela e falei, aconteceu aquilo de novo. Ela o quê? Eu falei, Deus falou comigo e falou para mim olhar o coração. Ela falou, vai agora para o hospital. Chamei o Vinícius e fui para o hospital dirigindo. Resumindo, irmãos, não dá para contar todo esse testemunho aqui. Virou um rolo aquele dia, que o pastor Henrique terminou de pregar, teve que ver a ambulância, eu ia ser internado para colocar um marca-passo. E graças a Deus não coloquei o marca-passo. Depois eu conto essa história. Mas eu me lembro que às vezes a Ana me deixava sozinha em casa, me dava uma angústia, eu falava assim, será que eu vou morrer aqui sem ninguém? Será que eu não vou ver meus filhos crescer? Aí eu me pegava chorando naquela assim, chorando mesmo de gritar, e homem quando chora é mais escandaloso que mulher. E de repente vinha algo em mim, e dava aquela alegria, eu começava a dar gargalhada no meio disso. Sabedoria em meio a essa batalha, é você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois Ele transforma o pranto em alegria. Ele transforma o choro em regozijo. Parece pesado, mas Ele transforma o luto em festa. É Ele que está conosco diante da batalha. Ele tem o poder e a autoridade de transformar a tempestade em dia ensolarado e um dia bonito. Porque eu dei um exemplo aqui de eu estar indo com um dia bom e chegar lá parecer que o dia está mal. Mas e quando você sai e um dia está ruim e você chega lá, o sol abre, fica tudo perfeito. O pessoal do hotel fala, faz 15 dias que estava frio, chovendo. Olha só, vocês tiveram sorte. Sorte, irmão. Eu não conto com a sorte, eu conto com o meu Deus. Tem o contrário também. Eu cheguei lá e está tudo ok, foi o Senhor, aprendi a glorificar Ele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando confiamos em Deus, o dia mau é apenas uma estação passageira, que vai forjar a sabedoria divina dEle em nós. A tribulação, eu escrevi aqui que ela é passageira, mas vez ou outra precisamos até querer estar nela, porque ela será pedagógica, para nos levar aonde o Senhor quer. E agora eu quero passar para um outro ambiente bem rápido, que é a tentação, o ambiente do pecado. Primeira coisa, Deus a ninguém tenta. Deus é bom, Deus é luz, Ele é o Pai das luzes. Deus é um Deus amoroso, Deus a ninguém tenta. E muitas das vezes, eu quando não tinha sabedoria nenhuma, eu falava, o Senhor está me tentando, Deus não tenta ninguém. Sabemos que o tentador é Satanás, irmãos. Sim ou não? Mas Tiago vai lá e parece que quer tirar um pouco o foco de Satanás e fala assim, ei, vocês estão botando muito a culpa no cara, o cara nem está trabalhando tanto assim. Tiago chama a nossa atenção e Tiago vai mostrar para nós que a tentação, na verdade, é uma responsabilidade nossa. Através dos nossos maus desejos, da nossa cobiça. Tiago está mostrando que a cobiça, o desejo mau do coração, ele fica desejando. E é isso que é o polo mais complicado da tentação. Tiago ele começa a nos mostrar que grande parte das tentações somos nós mesmos, por conta das cobiças, dos desejos do coração. O que os judeus vão chamar de impulso para o mal, já na linguagem da psicologia vai chamar de ímpeto, mas na linguagem do apóstolo Paulo, que eu amo. Eu falo para Ana, queria pregar igual o apóstolo Paulo, né? Não tem como. Na linguagem do apóstolo Paulo é pecado.
É esse impulso, esse ímpeto para o mal, essa seduzência pelo pecado. É como pode ser exposto a uma tentação, ter tanta cobiça que eu digo sim. E eu tenho uma coisa para falar para nós nessa manhã, irmãos. No ambiente da provação, muitas das vezes nós não temos como dizer não, nós entramos, ela chega. Mas o ambiente da tentação, eu e você temos como dizer não. Se tratarmos a nossa cobiça, os desejos maus do coração, a aprovação não nasce para se tornar uma tentação, mas quando ela pode se tornar uma tentação? Sim, quando Satanás vir, e às vezes ele te pega ali e fica ali realmente tentando você, mas a sua cobiça, o seu desejo, é isso que vai levar você a dizer sim. A aprovação produz vida, irmãos. Não usemos da aprovação para validar a tentação da qual caímos, aleluia. Não. A aprovação produz vida, a tentação produz morte. Jesus, depois de batizado, foi jejuar 40 dias, e o texto nos mostra que o Espírito levou ali onde ele estava, num lugar alto. Quem chega lá? Satanás. Mas Jesus é Deus, e Deus é o todo bondoso, o todo poderoso. Ele não tem um desejo mau, ele não tem cobiça. Vontade de olhar para Satanás e falar: você perdeu, você foi na pessoa errada. Olha só. E ele chega ali, irmãos, e tenta. E Jesus vence. Vencido já, na verdade, mas Jesus mostra para nós uma fórmula de como vencer a tentação. Repita comigo: vencer a tentação só é possível pela palavra. E para isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Você só vence a tentação se você praticar a palavra que foi imputada em você, a palavra que está enxertada no seu coração, a palavra que pastor Henrique prega aqui todos os domingos, e os outros pastores pregam aqui todos os domingos. O alvo de Satanás é transformar todas as provações em queda. O alvo de Cristo é, a partir da provação, te dar vida, e vida em abundância, na fé, na maturidade, na sabedoria, vencendo a tentação. E sim, a provação produz vida e a tentação produz morte. Você quer ver uma coisa? Você está na provação, é dor, é enfermidade, é choro, é luto. Na provação é esse ambiente, não é? Mas a tentação não, ela sempre vai vir para resolver um problema. Ela sempre vai te oferecer um prazer. Está com fome? Transforma esse pão em pedra então e come. Está com problema no casamento, não está tendo relações? Olha só, essa aqui na academia está te olhando. Aproveita. Está faltando dinheiro? Olha só, cuidado, ali naquele negócio dá para você pegar. Estão me entendendo o que eu estou falando? A tentação, ela aparece como algo prazeroso para resolver um problema, enquanto a provação, ela vai aparecer sempre quando algo doloroso. Mas a partir do momento que eu compreendo do escopo da fé, do amadurecimento e da sabedoria, eu começo a entender que a aprovação vai produzir vida, e que o alvo da tentação é produzir morte. E aí eu vou para o quinto tópico, porque meu tempo está acabando, e é o último da noite. Provações é o ambiente de forja da prática. Parece que Tiago deixou por último isso. Ele trabalha tudo isso que eu falei, mas ele chega num ambiente que é a oportunidade para vivermos o que pregamos. Irmãos, eu amo pregar. Eu amo pregar, minha esposa sabe. Desde quando fui para o seminário, a primeira coisa que eu falei assim: Senhor, como que é pregar? E aí eu tenho, saindo um pouco daqui, tem uma coisa que ela sabe. Primeiro dia de aula que eu cheguei no seminário, eu cheguei para ela e falei assim: eu não sei o que eu estou fazendo lá não. Só tem nerd naquele lugar. Eu não sabia nem manejar a escritura direito. Eu olho para um lado, Felipe Breder. Eu olho para o outro, Eduardo Moura. São tudo pastores hoje. Eu olho para o outro, só caras assim. E o Senhor falou comigo: eu uso cada um da forma que eu quiser. E eu fui lá e fiquei firme. E continuo aprendendo. Então o ambiente da aprovação é a oportunidade para vivermos o que ouvimos.
o que pregamos. Porque, irmão, eu estava falando de gostar de pregar, eu amo pregar. E é gostoso pregar, porque Deus é bom, a palavra é boa. E quando você prega e vê as pessoas transformadas, você fica ainda mais cheio. Mas no dia da aprovação, é o dia que você tem que mostrar aquilo que você pregou, aquilo que você ouve, aquilo que você entende da palavra. O alvo de Tiago aqui parece que agora é nos levar no pilar mais alto, no patamar mais alto, para suportar as provações e as lutas. Tiago vai dizer: ei, sejam pois praticantes, não somente ouvintes, igreja. E eu trago aqui um grifo meu, talvez não é isso totalmente dentro do contexto, mas parece que Tiago convida o povo a entender que em meio ao caos, em meio à crise, em meio à instabilidade, é necessário fazer uma única coisa que é suficiente: praticar a palavra. E se eu pratico a palavra, eu oro; se eu pratico a palavra, eu jejuo; se eu pratico a palavra, eu tenho uma condução piedosa para com o próximo, eu olho para o perdido, eu olho para os de fora. Tiago está dizendo: ei, esse aqui é o pilar mais alto que vocês podem entender depois de compreender que tudo isso vai forjar vocês. O povo estava vivendo esse caos, essas tentações, uma luta social. Viver na ambiência das provações sempre será um convite especial para praticarmos aquilo que pregamos, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. Tiago nos ensina que não é suficiente somente conhecer as Escrituras e os ensinos divinos. Não. Conhecer até o diabo conhece, mas não vive. O conhecimento por si só é inútil quando não aplicado. O conhecimento que é bom, não aplicado, é ruim. Conhecimento é inútil se não for aplicado. Aí muitos dizem: não, pastor, mas diz: conhecereis a verdade vos libertará. Doía meu coração durante o período de eleições, de um lado e do outro, o povo usando esse João 8,32, sem entender o contexto, porque na grande maioria das vezes eles falam isso, querendo falar do contexto da verdade própria. Coloca João 8,31 aí pra gente, só pra gente compreender. Sim, conhecer a verdade vai te libertar, mas o que está escrito em João 8,31 vai dizer que você tem que permanecer firme. É como se estivesse dando a mesma direção. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês praticarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Próximo. Então, repita comigo: então conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E o resto do texto total vai falar isso. Então, conhecer somente não vai mudar. O conhecer que esse povo fica usando esse texto para falar está fora de contexto. Não é sobre a minha verdade, é sobre a verdade dele. Na verdade dele eu preciso permanecer, eu preciso praticar. Jesus, achei que era só o Henrique que ficava acelerado. Eu estou aqui também, né? É obedecer o ensino que nos torna maduros, que nos torna sábios, que nos torna cada vez mais forjado diante das provações. O que Tiago está ensinando aqui é diante da lei perfeita, a lei da liberdade. Ele está olhando no escopo do Evangelho. Ele olha para o Antigo Testamento a partir da cosmovisão de Cristo no Novo Testamento. E ele diz assim: olha, não é sobre olhar e fazer como você quer, é sobre praticar a vontade do Pai, é fazer o que Ele já revelou na lei perfeita, na lei da liberdade. Ora, somos livres em Cristo Jesus para fazer aquilo que está escrito e revelado, praticando a vontade do Pai. Em Mateus capítulo 7, 24, coloca para mim, a partir do 24. Quantos estão compreendendo aqui, amém? Glória a Deus, creio que Deus tem algo para nós essa manhã. Vai dizer o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Próximo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Próximo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Irmãos, nós estamos terminando agora. Esse texto mostra, ele garante para a gente que não vai ter tempestade? Não.
Ele mostra que terá tempestade. Ele mostra que terá luta. Ele mostra que, cara, vai acontecer. Mas o praticante, aquele que vive a palavra diante da tempestade, sabe que quem está com ele dentro da tempestade não deixará causar dano algum, porque ali tem um propósito de forja. Então nós temos que praticar, e quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, nós começamos a queimar pelas obras de Jesus, que é o que o Tiago está brigando ali, as causas sociais, o órfão, a viúva, o perdido, o de fora. Quando nós tornamos praticantes maduros, forjados por todas as provas que passamos, agora nós vivemos um ambiente de fé, de maturidade, coerente, e cuidamos das causas de Deus. Tiago está nos convidando a ter uma fé digna de crédito. Tiago está nos convidando a sair da meninice. Tiago está nos convidando a não se impressionar mais com as lutas. Não é sobre decorar versículos, é sobre colocá-los no coração e vivê-los no dia da angústia, mas também no dia da bonança. Esse cenário que esses cristãos estavam vivendo de estabilidade, desequilíbrio social, é um convite para que a fé deles se torne moldada. E é muito fácil esquecer da palavra. Ele vai dizer como quem olha para o espelho e rapidamente se esquece. O espelho naquela época não era tão lúcido como hoje, que você vê e já decora quem é você, bonitão, lindão de Jesus. E o povo logo se esquece. Ele está dizendo assim, olha, se não praticar, se não ruminar a palavra, se nós não estivermos com a palavra no coração, é muito fácil esquecer, e por isso nós não praticamos. E o conselho de Tiago em meio ao caos é: seja tardio ao falar, comece a ouvir mais. Toque na pessoa do lado e fala assim, ó, seja tardio no falar. Época de tribulação e provas não é o momento de falar, mas é o momento de ouvir. Se coloque de pé, por gentileza. Ouvir somente não é suficiente, irmãos, porque só ouvir nos torna religiosos. Nas provações que vivi, foram os momentos que eu mais consegui compreender quem era o meu Pai, quem é o meu Deus. É nas provações que muitas das vezes Deus vai ficar na primeiro lugar das nossas vidas. Conclusão, Tiago está nos convidando essa noite para sair de uma fé romântica, de um evangelho romantizado, para adentrarmos de um evangelho verdadeiro. E eu não estou aqui te garantindo que ao ser um praticante, que ao perseverar diante das provações, você vai ter a garantia de que nunca mais vai errar, porque eu erro, irmãos. Nós vamos errar, mas diante de um cenário de erro, em que nós praticamos a palavra da verdade, dentro da lei da liberdade, olhando para Cristo, nós temos um cenário perfeito, porque Ele está do lado para orientar, reorientar e dar direção na sua vida. Eu quero pedir a você que feche seus olhos agora. Eu quero orar, e eu vou fazer um convite, 2 talvez, bem direto e objetivo. Você que chegou aqui nessa noite, ouviu essa palavra, e talvez tenha passado por provações, talvez iniciou uma provação agora. Eu vou te chamar aqui à frente, mas eu não vou te garantir que a sua provação vai acabar. Mas nós, como corpo de Cristo, vamos orar. Ele é fiel, Ele vai nos ouvir. Mas a chamada aqui é para você estar consciente de que Deus está te gerando perseverança, fé, sabedoria e maturidade. Você que está passando por esse momento, pode vir aqui à frente, que eu, juntamente com os pastores, os voluntários, nós vamos orar por vocês. Esse é um primeiro convite. E agora eu quero fazer um convite que você vai ter que acenar a mão para mim, amém? Você que ainda não entregou sua vida para esse Deus que eu falei, que caminha com você no meio da tempestade, que caminha com você no meio da provação, você que nunca se entregou de fato para Jesus, eu quero convidar você a levantar sua mão bem alto para eu aqui te ver. Levanta tuas mãos bem alto para eu poder te ver. Amém, glória a Deus. Levanta bem alto, continua com a mão levantada. Você que não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. Amém. Eu quero convidar você também a estar aqui à frente. Nós vamos orar por você. Pode vir aqui, você que levantou as mãos, vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Amém. Falta 3 minutos para dar o tempo total do culto. Mas irmãos, continue nessa atmosfera. Quero pedir aos pastores que se aproximem, os voluntários que estiver próximo também. E eu quero orar por você. Nós vamos, nesse momento como igreja, fazer uma oração e depois nós vamos orar por eles. E você que quiser continuar conosco, continue, porque nós vamos terminar com louvor e adoração. Eu vou orar aqui agora para encerrar o culto e depois nós vamos orar por eles. Você, irmão, quiser ficar aqui e orar por eles também, ore conosco, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Obrigado, papai querido, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Nos leve na graça, na paz e no favor do Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
E esse culto é um culto do Senhor, por isso nós te glorificamos, Jesus. E nós terminamos esse culto dando glórias ao Senhor e dizendo que a palavra é tua, não é do pregador. E em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Quem crê no Senhor, glorifica Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus.